Olá pessoal, bem-vindo a mais um Ausculta Semanal do Investidor Extraordinário. Essa semana aí foi uma semana bem conturbada, bem volátil, mas foi bem interessante porque o que eu falei no programa anterior meio que aconteceu, né? Eu falei que acho que estava próximo de uma resistência, o índice, né? E queria recuar um pouquinho, provavelmente para depois continuar subindo se ele subir, né? Queria só frisar mais uma coisa, porque assim, sobre essas perguntas, tipo assim, eu já tenho 10 mil reais aqui, já tenho 5 mil, posso começar a investir? Só para não esquecer, tá pessoal, que assim, ter uma certa quantia em dinheiro não quer dizer que essa quantia já é o suficiente para investir, ou que não dá para investir, dá sim, mas não esquecer do controle emocional, entendeu? Desse dinheiro que você tem guardado, 10 mil que eu guardei, não vai ser os 10 mil que você vai usar para investir em bolsa, se for o único dinheiro que você tem, porque senão você não vai ter controle emocional nenhum na hora de começar a operar, tá? Você operar, você vai ter que lidar com perdas, você vai ter que lidar com o teu emocional de uma forma que neutra, né? Você tem que deixar ele neutro, que ele não fique abalado. Então você tem lá, então 10 mil reais é o que você tem, então faz as contas de tal forma que a variação, vamos supor que você separe 4 mil reais para colocar investimento em ações. E essa variação mexa pouco com o seu emocional, porque se você colocar tudo que você tem aí um copo cheio aí para destruir seu emocional e começar a perder no mercado. Você tem que estar sempre com um emocional de pedra mesmo, tem que ser um Iceman para poder operar no mercado de ações. Eu vou começar direto hoje, a gente já vai falar direto aqui do índice Bovespa para a gente ver como é que comportou a semana. Essa semana eu não olhei nada durante a semana, essa é a maneira que eu faço, que eu gosto de fazer, porque essa semana eu fui para São Paulo, encontrei um monte de amigos e tal, foi bem bacana. E assim, cheguei ontem à noite, de madrugada, que eu fui olhar o pregão. Então, desde segunda-feira que eu não olhei, deixei tudo lá e fui ver o que aconteceu com minhas coisas, com os meus investimentos. E isso é o bom, né? Isso é a vantagem de operar tempo longo, que é o que eu gosto de fazer, position trade. Eu não fico ali naquela ânsia do mercado, eu tô nem aí. Para não dizer que eu não faço nada, de vez em quando eu pego o celular, coloco lá só no BMF mesmo, no aplicativo, e vejo só a oscilação, não vejo gráfico, não vejo nada. Aí ontem que eu sentei e falei, cara, vamos ver como é que foi isso aqui, né? E comecei a analisar um por um e tal, e fiz todo o estudo para poder trazer aqui para vocês, para a gente comentar hoje. Tá ok? Então vamos lá, pessoal. Isso aqui é mais uma ausculta semanal do Investidor Extraordinário. Vamos embora às nossas análises, ok? Aqui o índice Bovespa está todo contaminado, né, das análises que eu fiz anteriormente, aliás, na semana passada, mas eu fiz questão de não tirar, principalmente isso aqui, ó, tá vendo essa retinha aqui? Esse zigue-zague que eu montei aqui foi que a gente não tinha essas 5 barras aqui, né? O índice estava mais ou menos aqui, só que eu achava que ele não estava com força ainda para romper aqui em cima ainda, sabe? Eu falei assim, ó, aqui ainda é uma resistência, pode ser que ele toque nessa resistência, volte a respirar para depois subir. E a gente não sabia de nada disso, E foi exatamente o que aconteceu, tá vendo? Ele fez um zigue-zague, o fechamento desse candle foi bem em cima do fechamento da nossa linha que a gente tinha. Cadê, ó, a nossa linha aqui, ó, que eu gosto de traçar pelos preços de fechamento das minhas linhas, tá? Então, fechou bem em cima. E agora, o que será que vai acontecer? Será que nós vamos realmente pegar o arranque para cima, fazer talvez uma onda 3 aí, é o que todos nós estamos esperando? Eu acho que sim, existe essa possibilidade, tá? Voltando aí para os nossos candles, tá? Depois, eu vou deixar isso aqui, depois eu apago. Só lembrando aqui, eu vou pôr no gráfico semanal, como é que era a nossa visão de longa data do índice, né? Então aqui, ó, a grande crise de 2008, depois ele foi respeitando esses topos aqui, ó, descendentes, né? Então ele respeitou topos descendentes e quando corrigiu mais forte, que foi aqui mais ou menos meados de 2013,
tá? Foi a correção mais forte que o mercado teve. Depois ele fez uma outra correção forte, mas manteve ainda ascendente a essa. Depois outras correções também aqui, ainda ascendente a essas três. Então formou esse cone aqui, né? Eu não diria que é uma flâmula, que é um triângulo, pode ser, tá? Mas o que a gente pode esperar disso aqui, tá? Aqui, contaminei com as minhas retinhas aqui, mas tá mais ou menos aqui os candles, tá? E o que se espera é que, eu acredito, né, que se ele vier a recuperar, ele possa vir testar novamente essa reta aqui em cima, tá? Primeiramente ele vai testar esse topo, né, esse nível aqui dos 57, mais ou menos, para depois chegar lá em cima. Então vamos voltar ao diário, que é onde a gente estava operando. A gente tinha essa consolidação aqui um tempão, que a gente já falou nos primeiros semanas, né, de programa. Aí ela ultrapassou, depois voltou, né? Então assim, não foi muito bem, apesar de ter rompido a consolidação, não foi muito bem sucedida. A gente até levantou essa linha nossa aqui para considerar aqui um novo, né, uma nova resistência, né, ainda descendente, desculpa. Aí veio para cá, ultrapassou a nossa linha de tendência agora novamente, e eu esperava que fizesse esse recuou na linha de tendência aqui, e acredito que agora pode ter força para subir, tá? Como também, se não subir e cair, aí o cenário fica feio. Se ultrapassar para baixo desse suporte aqui de 47.900, aí nós vamos buscar lá os 46, e se passar dos 46 para baixo, aí é lá para os... Vamos começar a pensar na fase dos 30 ali, mais ou menos, né? naquela faixa. Então, o Ibovespa é mais ou menos isso, tá? Nós vamos nessa expectativa aí de agora ter esse retorno. Essa respirada já era possível. Lembra que eu falei que estava próximo dessa resistência aqui. O que eu separei? Deixa eu falar um negócio aqui para vocês, para a câmera. Pera aí. Geralmente, como esse programa é semanal, eu gravo no sábado pela manhã, tá? Claro, se eu tivesse a oportunidade e tempo que eu pudesse gravar todo dia, seria melhor. A gente ia ter muito mais oportunidades para entrar em papéis. Mas não é essa a intenção. A intenção é até mostrar que você consegue operar no mercado e consegue ter bons resultados operando, olhando uma vez por semana no mercado. Essa era a intenção. Porque o que acontece? Às vezes tem papéis que já estão muito esticados e eu não coloco aqui. Então são papéis que você pega lá, Klabin, JBS, a Ambev eu coloquei recentemente, mas alguns que esticaram muito. Aí você olha no gráfico semanal, eles esticaram tanto que eles estão muito longe da média. Esse tipo de papel é um papel assim, que se você quer operar um zigue-zague ali no diário ascendente, pode operar, não tem problema. Mas assim, eu fico sem respaldo, assim, eu prefiro procurar coisa que é mais próximo da média, entendeu? Porque eu fico com gerenciamento de risco melhor. Se tem um papel que se distanciou muito da média, eu vou mostrar isso aqui depois para vocês. Então, o gerenciamento de risco fica meio prejudicado, porque você pode entrar no papel naquele momento, ele fazer uma grande correção e você perder muito dinheiro só nessa correção. E essa correção não necessariamente é que o papel está ruim, está numa tendência de baixo, mas você entrou no time errado. O grande lance é esse, é o time. E como eu faço esse trabalho sábado de manhã, que eu analiso aqui, o time das entradas para esses papéis é o que me deixou até sexta-feira, até o final do pregão. Mas existem alguns times que surgem na terça, na quarta de pregão e tal. Eu poderia ficar comentando, ficar lá blogando, olha, tô vendo isso aqui, olha só isso aqui que interessante e tal. Quem sabe talvez, né? Se um dia eu viver só disso aqui, porque eu também trabalho, tenho a minha vida, sou profissional liberal e tudo mais. Mas hoje o que eu faço é isso. É claro que como eu estou no dia a dia, às vezes eu olho um gráfico aqui e lá, eu até aproveito algumas oportunidades durante a semana que não foram passadas aqui. Mas vocês vão perceber que o que eu passo aqui não deixa de ser interessante para quem quer só olhar também uma vez por semana. E outra, oportunidades na bolsa sempre tem. Não existe aquela coisa, se eu não fizer isso agora, que está passando uma resistência alguma coisa, acabou. Nunca mais na minha vida eu vou ter uma oportunidade igual. Isso aí é coisa de nego desesperado, que age pelo emocional e que não está focado aí. Eu acho que não pegou ainda o feeling aí, né? O que é da análise técnica, entendeu? A análise técnica é principalmente uma tranquilidade. Estou com dinheiro disponível, vamos lá olhar e vamos ver o que eu tenho de oportunidades. Você vai achar, tá? Às vezes muitas e às vezes poucas, né?
Então, vamos dar continuidade aqui. Vou começar pelos nossos papéis, que eu separei, né? Não são tantos também, por causa daquele timing, né? Um papel que eu queria mostrar para vocês é o da BVMF. Deixa eu achar aqui, BVMF. Tá? Por que esse papel eu achei interessante? Ele deu aquela né, até o último programa anterior ele estava bem esticado e eu falava, poxa, a gente não tem um gerenciamento de risco para entrar. Aí ele recuou, fez esse zigue-zague aqui para poder provavelmente subir novamente, pode ser o que aconteça. Então eu acho que vale a entrada nesse papel se ele ultrapassar o topo de 11,63. Se ele passar esse topinho aqui, eu entraria comprado, tá? Com stop aqui embaixo, tá? Se realmente isso aqui viesse confirmar a ser uma resistência, um suporte, tá? Ele vai e passa, eu acho que é um bom caminho para você entrar no papel e depois começar a gerenciar o risco dele. As médias estão abrindo, tá? No semanal ainda tá meio esquisito, ele só deu essa esticada aqui, mas eu acho que está querendo criar força, então ele pode ser que corrija ainda um pouco mais para depois subir. Mas no diário eu acho que nós temos esse pivôzinho de alta aqui que eu acho que dá para ser trabalhado, ok? O próximo é a Cielo. A Cielo é um papel que a gente está acompanhando ela a gente está acompanhando esse papel lá no nosso gerenciamento de risco, porque a gente já entrou faz um tempo nela, tá? Teve várias entradas, tá vendo por aqui? Eu acho que a última do programa foi mais ou menos nessa ultrapassagem aqui desse topo aqui de 44, 45, que estava formando aqui tipo uma bandeira, mas eu aconselhei entrar quando ultrapassasse o topo aqui. Aí realmente recuou, a gente pode ter o stop aqui novamente e depois subiu. Isso sobre o stop eu vou falar na próxima na parte dos extras, né? E o que aconteceu? Ela recuou, tá fazendo parece que uma bandeira tal. Eu acho que é mais uma chance de entrar. Só que entrar aqui sem um rompimento, sem nada, fica um pouco mais difícil. Quando é assim, como está bem próximo da média, eu acho que pode ser agora mais uma correção para continuar subir, eu vou lá para o meu semanal, tá? Então eu me dou o direito de fazer isso. Pelo gráfico semanal, talvez lá a gente teria aqui essa barra máxima de 46,09 e essa outra aqui, que é uma máxima de 46,59, tá? Dá para você operar ultrapassando aqui, só que isso aqui vai ser apenas a máxima do candle diário, né? E operando isso aqui, a ultrapassagem disso aqui. Eu vou indicar o seguinte, pessoal, eu vou indicar, porque ó, começou a consolidar, então é bem provável que isso aqui comece a ir para cima. Eu vou indicar a entrada acima de 4,59, tá? Realmente passando essa daqui. E aí o stop loss a gente pode colocar até aqui embaixo nesse último suporte aqui de 44,74, tá? Aqui pode ser um stop loss, tá? No diário, ó, o que vocês vão ver aqui, provavelmente a gente vai estar entrando quando ele ultrapassar a máxima desse candle aqui, ó, 46,59, tá bom? E a outra, aquela que era mais curta, era na ultrapassagem do próprio candle aqui. Ele fechou assim, na hora que ele abrir aqui, assim que ele fizer um candle maior. Se você consegue acompanhar o pregão, você vê lá um candle com máximas e mínimas maiores, né? Um candle formar aqui com máximas e mínimas maiores, pronto, você já tem um sinal, você pode entrar no mercado aí acreditando nesse pivô. Mas nós não temos, então para deixar um start lá de compra como eu faço, eu preciso de pelo menos uma referência, um topo, alguma coisa assim, que me dê um ponto de entrada onde esse ponto de entrada possa ser programado para mim, tá? Então a Cielo é isso, a Cielo é outro que a gente volta a falar no extra, porque é um papel que a gente está posicionado aí já de um tempo já, né, acompanhando a tendência. O próximo que eu vou falar é um papel que ele costuma oscilar bastante, ó, a Cosan, tá? Oscilar bastante, mas já faz um tempo ele largou a nossa linha de tendência de baixa, começou meio que a viver uma consolidação aqui agora, né? E acredito que o que eu tenho nesse papel, na verdade, é sim essa grande consolidação aqui, ó. Tá? Então, assim, tinha uma tendência franca de baixa, começou a lateralizar,
tá? E tá fazendo topos ascendentes, tá vendo? Um topo não, suportes ascendentes, suporte aqui, toda hora eu confundo isso aí. Esses dias eu fui rever um vídeo meu da semana passada e falei, nossa, a hora que tinha que falar suporte eu falei resistência, a hora que tinha que falar resistência eu falei suporte. Eu sempre troco às vezes o nome, então assim já peço desculpa aí, mas vocês entendem. Quando é embaixo é suporte, quando é em cima é resistência. Então tá fazendo essas resistências ascendentes, tá vendo? Ó? Tá? Tem resistências ascendentes e tá dentro da consolidação. Então eu acho que eu fiquei de olho aqui porque eu acho que se romper essa consolidação, eu acho que vai dar um bom ponto de entrada para depois a gente gerenciar o nosso risco, gerenciar stops e tudo mais. Tá? Então assim, qual que é a máxima disso aí? É 29,11. Ultrapassando 29,11 para a próxima semana, eu acredito que dá para fazer uma compra no papel. Tá? Não sei aonde que ele vai largar um suporte aqui, porque aonde for, né, onde for deixado o suporte, por enquanto a mínima aqui é 27,25, tá? Mas eu preciso que ele veja se ele vai trabalhar mais um pouquinho para baixo, pode ser que ele trabalhe um pouquinho mais para baixo aqui, para depois começar a subir, tá bom? Então eu preciso desse stop, vai ser um stop que a gente vai ter que esperar o mercado nos falar, tá bom? O que mais? Essa foi a Cosan, o próximo eu vou para Embraer. Embraer é um papel que deu uma violinada recentemente numa grande galera, tá vendo? Isso aqui é justamente para tirar a analista técnico do mercado, tá? O que acontece? Poxa, tem aqui já dois topos que não consigo ultrapassar, tá? E eu acho que é uma correção no diário, mas você olha lá no nosso gráfico semanal, olha como é que tá a franca tendência de alta que ela tem no semanal. Quando corrigiu, que fez aquela violinada, veio tocar na nossa média intermediária, na nossa média de 55. Só lembrando, né, eu uso a média de 21, 55 e 89, são as médias que eu escolhi, tá? Que geralmente é onde eles costumam respeitar mais para mim. E não foi à toa, são as médias que fazem parte, esses números, né, do algoritmo de Fibonacci. O que acontece? Eu acho que fez aqui, agora tá tocando novamente aqui no semanal na nossa média mais rápida, né, de 21, e no diário ele está corrigindo bem aqui na média mais distante, né? A média mais longa. Então eu acho que se a gente conseguir uma oportunidade por aqui de entrar, o gerenciamento de risco é muito bom, considerando que ele tem essa franca tendência no semanal. Semanal está muito em alta, né? Agora o diário corrigiu bastante. Pô, será que é um momento bom para a gente entrar? Eu acho que pode ser. Então, como é que eu aconselharia a gente entrar aqui? Eu iria o gráfico de 60 minutos novamente, para ele me dar um ponto de entrada, tá? O gráfico de 60 minutos dá ponto de entrada? Dá, geralmente na máxima do candle anterior, porque todos esses daqui, ó, formam o candle do diário, né? O último candle do diário. A máxima aqui, desse candle do diário, foi de 24,77. Então, assim, eu me permitiria, tá? Ultrapassando 24,87 e entrar nessa operação, acreditando numa reversão. Eu acho que ele pode continuar vindo para cá, né, para baixo, mas aí quando ultrapassasse esse valor, eu deixaria meu start lá em 24,79, alguma coisa assim, para começar a surfar essa tendência de alta aqui da Embraer, né, entrar no momento bom da Embraer, né, no momento de correção, tá? E aí, isso seria mais ou menos ultrapassando realmente o topo desse, ó, 24,77, o topo desse candle, tá? E se tivesse que escolher hoje um suporte, caso no pregão anterior ele faça isso aqui, ó, abra aqui e ultrapasse isso, a gente entraria no papel e já colocaria logo o stop aqui mesmo, no fim desse próprio candle do diário aqui, que é de 23,85, tá? E a gente acompanharia, né, caso não fosse estopado, depois a gente ia gerenciando esses stops, gerenciando nossos riscos e os stops, tá? Então a Embraer foi o último, não, minto, ainda tem um último que eu olhei aqui, que é outro papel que eu gosto muito, que estava esticado, aliás, esse aqui estava numa tendência meio esquisita de baixo, não estava dando muita oportunidade, mas aí eu achei que talvez a gente consiga agora pegar uma carona nele, vamos ver aqui, peraí, é a TOTS, né? O que aconteceu? A TOTS tinha essa tendência de baixa, era um papel que é interessante e tal, e rompeu, dando grande oportunidade aqui nesse rompimento. Só que foi um rompimento muito esticado, tá vendo? Aí rompeu, depois fez esse suporte. Eu não estava achando pontos de entrada
legais aqui. Eu cheguei uma hora a analisar e ver aqui uma bandeira, talvez um triângulo, e pensei em um dia, até num programa desses anteriores, em 2 programas anteriores, falar assim, puxa, se romper esse triângulo, vou para cima e tal, mas eu achei melhor esperar. Eu falei, não vou indicar isso por agora, e graças a Deus eu não indiquei. Bom, se tivesse indicado não teria acontecido, não teria rompido. Mas ele que aconteceu, ele fez uma outra grande correção e foi testar aquela linha lá nossa aqui que eu já tinha traçado, tá vendo? E às vezes vocês vão ver algumas sombras ultrapassando a linha, porque quando eu traço linha, eu tenho essa mania assim, mania não, eu gosto de pegar os fechamentos e traçar, tá vendo? Os grandes fechamentos e traçar a linha. Eu acho que é mais fiel assim, com o fechamento para mim é o preço mais importante do mercado. E as linhas são às vezes é mais especulativa para mim, a linha do candle, né? Aí nesse caso aqui, ó lá, voltou para a linha, ficou testando aqui novamente, tá vendo? Ó, poderia ser que só fez uma bandeira aqui de continuidade para começar a baixar, mas ela ultrapassou a consolidação e agora pode ser que volte a pegar uma forte tendência de alta. O que eu acho? Tá? Eu acho que esse ponto aqui é um ponto muito importante. Tá? Se ele for ultrapassado, eu arriscaria uma compra aqui. Tá? A passagem desse ponto aqui. Por enquanto ele foi lá, testou, não chegou, pode ser que volte, teste, bate e não consiga comprar. Mas se ele ultrapassar um pouquinho mais acima, uns 2, 3 centavos acima de 36,63, então chegar lá a 36,65, 36,66, eu daria um start de compra, porque eu acho que aí vai ser interessante, vai caracterizar realmente uma reversão de tendência, forte reversão de tendência, digamos assim. Há quem diga, né, a gente poderia dizer assim, pô, será que isso aqui é uma onda 1? Será que isso aqui é uma onda 2? Né? Sei lá, uma onda 2 e aí nós vamos ter agora uma onda 3 para cima. Eu acredito que isso possa acontecer, mas achar não é certeza de nada, entendeu? Então por isso que a gente tem que se respaldar. Eu entraria só se ultrapassasse essa máxima e depois gerenciaria esse risco aí, tá? Eu acho que assim, não tem como dizer um stop para vocês hoje, porque é um negócio que eu estou achando que pode acontecer nas próximas semanas, e o stop teria que ser no último suporte, tá? Se a gente considerar o último suporte, talvez na mínima de 34,19 aqui desse último candle aqui, ó. Foi 34,19, foi a mínima desse candle, que foi a mínima que ele fez nesse períodozinho aqui, talvez isso. Tá? A rigor, talvez o último suporte realmente desse papel tenha sido aqui. Então pode ser que ele recupere um pouco, faça um suporte melhor para depois subir e tal. Mas a entrada que eu teria mesmo é na entrada de ultrapassagem desse ponto aí de 36,63. Tá? Então é isso, pessoal. Muito obrigado. Esse foi os papéis que eu separei. Nós vamos agora para outra etapa, que é do extras, né? Que também é bem interessante, mas eu deixo essa divisão bem clara, porque muita gente nem está posicionado em mercado, nem está posicionado em nada, e aí tem um dinheirinho lá e quer começar a posicionar alguma coisa. Para ele o programa pode acabar aqui, mas é claro que se você assistir o restante, você começa a aprender um pouco a gerenciar stop, como é que a gente faz, você vai ver várias coisas acontecerem, como é que trabalha mais o psicológico de quem está posicionado no mercado fazendo position mesmo. Então muito obrigado. Dê um like aí no vídeo, quem gostou, que quiser mandar perguntas, manda para minha página do Investidor Extraordinário no Facebook, Investidor Extraordinário, você vai lá ver a fanpage lá dá para mandar as mensagens, eu respondo todas as mensagens que vão para lá, tá? E aqui às vezes a pessoa fica com vergonha de deixar uma dúvida técnica, alguma coisa assim, e não coloca a dúvida exposta, né, para os outros. Não tem problema, vai no reservado, manda uma mensagem, eu respondo. Agora, não existe nenhuma pergunta que seja idiota, que não tenha valor. Qualquer pergunta que vocês fizerem tem valor e pode ser a dúvida de muitas outras pessoas, tá bom? Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado pela presença de vocês e vamos embora lá para os nossos extras. Vamos comigo lá. Valeu! Bom, então aqui nosso primeiro papel, esse primeiro é o papel assim das indicações da semana anterior, foi o que deu
a compra, né, porque eu indiquei provavelmente na ultrapassagem desse, a gente não tinha esses 5 candles aqui, na ultrapassagem dessa máxima de 5,94, né? Então deu ultrapassagem, recuou bem, tá? O que acontece? Onde estaria aí o nosso stop? Nosso stop estaria na mínima de 5,52, tá? Estaria nessa mínima aqui de 5,52, tá? Ele não chegou lá ainda, tá? Então para quem fez o stop bem curto, a mínima agora ele chegou a fazer a mínima de 5,54, mas não chegou a 5,52 e já começou a recuperar aqui. Então pode ser um bom stop aqui? Pode, tá? Para quem fez essa entrada nova. Para quem entrou na consolidação, tá? E quer acompanhar a tendência, eu aconselharia quem tiver com essa gordura, não deixar tão apertado aqui no 5,52. Tá? Eu deixaria ele colocar assim, eu acredito que isso aqui possa ser um stop, tá? Que futuramente comece a ser só candles para cima aqui, tá? Candles para cima, isso é uma possibilidade, mas se ele vier recuar para baixo, eu acho que ele não vai recuar tanto, ele vai tocar na médiazinha dele aqui ou recuar. É muito pessoal isso aí, entendeu? Então assim, para efeito desse programa aqui tudo, para quem entrou nessa última indicação, eu manteria o stop aqui. Por quê? Porque eu não vou aceitar ultrapassar, para o meu gerenciamento de risco, para quem entrou aqui na ultrapassagem, eu não aceitaria ultrapassar para baixo. Agora, para quem já está acompanhando há um tempo o papel, que esse papel a gente já estava acompanhando há algum tempo também, eu esperaria um suporte um pouquinho mais abaixo. Eu ainda deixaria bem largo o meu suporte, desde a minha estratégia inicial, tá? Meu stop ainda estava ali embaixo, aqui, na mínima desse candle aqui, mais ou menos aqui em 4 e alguma coisa, 4 e, deixa eu ver aqui, porque tá difícil de 4,62, tá? E eu esperaria trabalhar um pouquinho mais de suporte, com grandes chances de a gente realmente fazer agora um suporte decente, um suporte próximo da média. Ó, esse suporte não estava próximo da média, tá vendo? Então existe chance dele vir para poder procurar um mais próximo da média. Pode ser que esse mais próximo da média seja ainda superior a esse suporte aqui, mas vai de cada um, tá? Sinceramente, se eu tivesse entrado aqui, eu deixaria meu suporte um pouquinho mais largo, deixaria aqui uns 5,50, mais ou menos nessa primeira média aqui, tá? Na média móvel, tá bom? Eu não deixaria exatamente nisso aqui, porque é o stop de muita gente, provavelmente. Muita gente que caminhou, que fez esse rally, que começou aqui, já quer salvar um pouco do seu capital. Eu gosto de acompanhar a tendência, entendeu? E não realizar antes. Eu quero que o papel trabalhe para mim enquanto ele tiver com força para subir, tá? Então esse é um papel que nós vamos deixar aí, essas duas opções. Acontece isso, né? A gente vai, realmente aqui é um stop, né? O primeiro stop, mas para quem está com mais gordura, às vezes quer deixar, eu deixaria, tá? Um pouco mais para fazer um stop melhor. Então é um papel aí especial aí que a gente vai comentar essas duas possibilidades na semana que vem. Conforme o desenrolar dessa semana, no final de semana que vem a gente comenta como é que isso aconteceu, tá bom? Aí vamos para a Ambev. Bom, esse foi o que deu entrada na semana passada. A Ambev é um que a gente já está fazendo há um tempo, que a gente comprou aqui na ultrapassagem desse Wzinho aqui, né? Fez um W na ultrapassagem desse topo. Então, para quem comprou aqui nessa ultrapassagem desse topo, é um papel que começou a corrigir forte, né? Mas lembrando que na ultrapassagem do topo ainda era aqui 17,50 é a mínima, tá? Então o stop ainda está aqui, porque a gente vai deixar o papel trabalhar, vamos ver até onde, assim que ele fizer um suporte realmente mais confiável, assim, mais com cara de suporte mesmo, porque eu acho que provavelmente se ele começar a subir aqui, ele já está na média, tá vendo? Aí a gente sobe o nosso stop loss, até chegar na zona de break-even aí. Tá? Por enquanto o stop ainda está em 17,50. Então mantido em relação à semana passada esse stop, tá? BB Seguridade. BB Seguridade, eu lembro direitinho desse papel, que ele subiu bastante. E eu ainda aconselhei, eu falei assim, ó, quem quiser realizar, realiza. Eu vou esperar. Ah, aí desceu, tá vendo, para fazer. Pode ser, não sei se esse candle aqui ultrapassou 50% desse candle aqui, mas pode ser que ele tenha tido uma força aqui para agora começar a recuperar para cima. Nós temos as 3 médias abrindo e tudo mais.
Eu aconselhei não alterar o stop ainda, né? Então a minha operação foi feita como? Comprando aqui com stop aqui. Stop aqui embaixo mesmo, tá? Era um stop largo, até para um gerenciamento de risco não estava muito legal. Quase 1:1 aqui, 1,5:1. Então, aconselhei, eu autorizei, até falei pro pessoal, pô, quem quiser realizar, realiza para poder partir para a próxima, mas é um papel que eu quero acompanhar um pouco a tendência dele, tá? Eu tenho esse interesse. Então, eu vou esperar um suporte aqui bem mais... algum suporte assim bem característico mesmo, que eu possa chegar depois e aumentar o meu stop loss, tá? Por enquanto ele não me convenceu. Pode ser que seja aqui, ó, nessa mínima de 31,16, tá? Se a gente botar em 31,16, a gente já entra na zona de break-even, a gente já comprou, não tem mais perda no papel e a gente vai começar a acompanhar a tendência de alta desse papel, tá ok? Então é um papel que tá legal aí de acompanhar. Tem que ter coração? Tem. Eu sou mais tranquilo assim com relação a isso, tá? Eu, assim, minha operação ainda não alterou. A minha operação está em que forma? Eu entrada aqui, a saída era aqui. Ela ainda está rolando a minha operação. Ainda estou com o meu stop aqui embaixo. Entendeu? Não estou desesperado com isso, não. Ah, mas aí você pode perder. Posso. Isso acontece. Mas eu prefiro não sair do papel antes do tempo, entendeu? Não estou conseguindo apagar isso aqui que eu fiz. Deixa eu ver aqui. Pronto. Bom, BB Seguridade, então eu ainda mantenho o stop, mas ficando de olho nessa mínima aqui, na mínima de 31,16, que provavelmente pode ser o próximo suporte que a gente vai levantar aqui. Se na semana fizer um outro candle aqui com máxima e mínima superior a esse candle anterior, quer dizer que provavelmente isso aqui realmente é um suporte, tá? E a gente aumenta o nosso stop. O próximo é esse aqui. O papel que a gente está posicionado também, que deu uma entrada recente, é Brasil Foods, cadê? A BR Foods. Aqui. Então, um papel que oscilou bastante, ele fez essa saída dessa consolidação numa época, mas bateu o nosso stop. Aí ficou bem próximo das médias trabalhando, parece que está consolidando. Eu gosto de papel que está assim, ó, consolidando nas médias. Como ele ficou aqui um tempo, tá vendo? Consolidando nas médias. E a hora que ele ultrapassar um topo, né, ou um W, tudo, eu acho que aqui tem um W, por exemplo, esse máximo de 65,46, seria até um ponto de entrada, tá? Podia até estar na parte 1 do programa aí como um ponto de entrada. É que eu não deixei lá, porque eu achei, para o gerenciamento de risco, eu achei entrar aqui para sair aqui, eu achei muito, com um objetivo mais ou menos aqui, eu achei que não tem gerenciamento de risco nenhum esse papel. Por isso que eu não coloquei ele ainda. A gente precisa de uma coisa mais próxima, um stop mais próximo, para a gente entrar com mais segurança. Mas esse papel é um papel que a gente está posicionado e a gente deu entrada nele nesse Wzinho aqui, foi quando ultrapassou a máxima de 63,15, né? Então foi aqui o ponto de entrada dele, mais ou menos nesse dia aqui. Foi, subiu e nosso stop ainda está aqui embaixo, tá? Corrigiu bem. O que nós precisamos agora? Precisamos subir esse stop aqui, mas para onde? Ainda não tem um suporte legal. Eu acho que esse candle aqui era um martelo, fez aqui um engolfamento aqui, né? Nesse candle aqui, e provavelmente nós temos para as próximas semanas aqui um suporte aqui na mínima desse candle aqui, tá? De 62,01, tá? Então ainda não entramos no break-even, mas a gente consegue reduzir o nosso stop, né? Ou nossa perda, caso a estratégia venha a dar errado, tá? A gente está gerenciando risco, tá ok? O próximo é a Cielo, tá? A Cielo é um papel que eu indiquei até como ponto de compra na primeira parte do programa, mas a gente vai falar de gerenciamento de risco para quem já entrou antes no papel, né? Para quem já está junto com os programas anteriores, já tinha entrado no papel. Esse era o papel, a gente entrou na máxima disso aqui tinha uma flâmula, né? Uma bandeirazinha, que era uma figura de continuidade, eu tinha comentado isso. Mas eu falei, olha, para ter certeza, lógico que eu podia ter entrado na ultrapassagem desse topo e tal, né, na quebra dessa linha. Mas eu estava um pouco receoso, achava essa resistência aqui um pouco forte, ele tinha ultrapassado, mas não tanto. Então, para ter certeza, eu indiquei a entrada na máxima de 44,45, que era essa máxima aqui, nós entramos aqui. Ó, nessa máxima aqui, ele fez até um candle querendo reduzir aqui,
depois entrou, voltou, tal. Então, o nosso stop na entrada era aqui embaixo, nós já temos a condição de subir o stop, reduzir um pouco o nosso risco, caso a operação que está em andamento ainda dê errado, colocar na mínima de 43,02, tá? 43,02, essa mínima vai ser o nosso stop, novo stop loss, né, que ainda está longe do ponto de compra, acreditando que, ó, nós temos outro pivô formando aqui, então provavelmente por aqui, encostando na média, vai dar um suporte bem legal, ele vai começar a subir o papel, e aí nós vamos aumentar aqui para nossa zona, onde vai ser a famosa zona de break-even mesmo, mínima de 44,74, tá? Então chegando aqui, se isso realmente se confirmar, como o papel começar a subir, confirmar como stop, aqui vai ser um stop. E outra, se isso aqui começar a subir, é até uma estratégia de compra por aqui também, acreditando nesse pivô aqui, tá? Isso aí eu costumo fazer durante a semana, quando eu tenho tempo, fazer umas entradas assim com stop mais curto. Mas vamos lá. Então, Cielo tá aí no nosso há tempos aí, a gente acompanhando, e eu dei, né, o ponto de entrada, eu já falei dele sobre passando aqui, ó, de 60 minutos, passando isso aqui, eu acho que eu entraria com mais capital, ou quem não está posicionado entraria para poder pegar uma carona nisso aí, tá? Cielo, a Equatorial é um papel que eu tenho bastante orgulho dele, assim, pelas análises anteriores que eu fiz, né? Eu lembro que eu tinha esse topo aqui, que era o topo histórico, que ele tinha dado uma violinada no topo histórico, aí depois dessa violinada no topo histórico, ele fez isso aqui, ó, que foi o que eu coloquei no gráfico aqui de linhas, né, que é o que eu falei, que eu sempre gosto, que eu acho que os preços de fechamento sempre os mais importantes. E aqui era o topo do fechamento, ó, e ele já tinha ultrapassado o topo histórico, depois só recuou, ele já chegou a fechar acima do topo histórico. Então isso para mim demonstra uma certa força. Aí veio para as médias novamente, e eu falei, nossa, é um papel que nós vamos começar agora a ficar de olho para a entrada nele. E eu indiquei a entrada nele exatamente na ultrapassagem desse ponto aqui, dessa máxima aqui, ó, como se fosse um W aqui, né? Foi aqui que a gente entrou, na máxima de 28,11. E aí deu, ó, atingiu o nosso objetivo de cara, tá? Muita gente trabalha com a proporção de stop 3:1, né? Então aqui, por exemplo, é um risco no stop com duas, né, chances de objetivo, com alvo, isso que eu quero dizer. Quem trabalha assim, já a estratégia já foi até, né, realizada, tá? Eu gosto de acompanhar a tendência, ainda mais em papel que está em topo histórico e que não tem resistência no histórico do gráfico. Então eu gosto de acompanhar a tendência. Eu não vou subir meu stop loss ainda. Por quê? Porque aqui pode ser um stop, pode, mas ele ainda está distante dessa média, tá? Da minha primeira média mais rápida. Eu prefiro pontos de stops que estão próximos da minha média. Então eu vou esperar corrigir um pouco mais, chegar a tocar na média, aí eu vou subir esse meu stop aqui para cima. Tá? É um papel que eu quero acompanhar essa tendência dele, que não tem resistência. Então assim, eu sou bem conservador nisso. Eu gosto de position mesmo, e só ser tirado do papel, eu só sou tirado que realmente a coisa está feia e realmente a estratégia bateu meu stop loss. O próximo papel que eu gosto bastante, que a gente fez uma entrada muito genial, assim, modesta parte, lógico, mas ficou uma entrada muito legal, foi a Porto Seguro, que eu lembro para você que eu tinha comentado. Aqui, ó, tá até o desenho aqui anterior, ó, da ponte de entrada. A gente entrou aqui, ó, eu tinha visto esse candle aqui, né, esses dois candles, né, desse engolfamento, e queria achar um ponto de entrada por aqui, acreditando nesse pivô aqui, entendeu? Para não entrar só na ultrapassagem do topo. Eu fui para o gráfico de 60 minutos e eu lembro que na época nós achamos esse aqui um ponto de entrada, tá? A máxima desse candle aqui, ó, de 31,22, tá? E nós entramos mais ou menos aqui, corrigiu e conseguimos acompanhar a tendência do pivô. Recuperou, e agora? O que nós vamos fazer, tá? É uma estratégia que deu muito certo, tá? Então quem quiser colocar dinheiro no bolso, coloca, tá autorizadíssimo. O que eu gosto aqui? As médias estão se separando muito, tá vendo, ó? Tá? O semanal começou a separar as médias agora, ó. As médias apontando para cima no semanal. Desculpa essa contaminação aqui, deixa eu tirar esse...
Antes de eu tirar, eu quero mostrar uma coisa, antes de eu tirar o... Então começou a separar aqui no semanal, e eu acho que quando o semanal começa a apontar para cima, junto com o diário que abrindo, assim, eu acho que é um papel com muita força para ir mais além, tá? Ó, eu tinha feito isso aqui na semana passada, essa projeção para 35 e 34, e eu não tinha esses candles aqui. Olha como ele foi exatamente na projeção, bateu lá os 35 e 34, né? E voltou, né? Então, assim, foi bem legal isso aí, porque a gente não tinha esses números e a nossa projeção foi a análise deu bem certinho, né, no nosso ponto, no nosso alvo. Então, ele tem essa chance aqui, é a correção de Fibonacci, né, de 61% e tal, né, do rally, né, ele seria uma correção de 32, né, de 32, de 61, de 32, por cento, mas assim, essa correção geralmente é mais comum, então eu acho que é provável que o papel possa primeiro vir testar aqui esse nível aqui de 32,98, tá? Então se quisesse subir um pouquinho, subiria aqui, ó, stop, botaria aqui na mínima de 30,44 e esperaria mesmo um stop mais convincente aqui para a gente poder curtir para cima. Quem é um cara que day trader, scalper, que opera swing, já poderia ter saído dessa operação há um tempo, tá? Botar dinheiro no bolso mesmo. Eu gosto, sou um cara mais tranquilo, eu gosto de ir pro position trade e administrar meus stops. Acho que é isso. E o último papel que a gente ainda está acompanhando desde as outras semanas é a Sul América. A Sul América, a rigor, tá? Não temos um stop ainda formado, a rigor o stop está aqui embaixo ainda, tá? Tem uma mínima aqui, deixa eu ver desse candle aqui, ó, de 13,31, tá? A gente comprou mais ou menos na ultrapassagem aqui dessa máxima aqui, né? Desse topo aqui. Então essa mínima pode ser um stop, né? Pode, aqui, mas eu vou manter ainda aqui embaixo, esperar uma correção tal, a não ser que esse papel comece a subir bastante, aí acabou, aí meu stop fica na mínima na última mínima antes dele começar a subir. Até agora eu não tive um candles assim com máximas e mínimas maiores. Por exemplo, se eu tiver um candle aqui com as máximas e as mínimas maiores que o candle anterior, depois eu formo outro candle aqui com a máxima e mínima maior que o anterior, tal, aí provavelmente isso aqui para mim mostraria que realmente é um suporte, aí eu ia lá e subiria o meu stop loss. Eu acreditaria mais nisso como um suporte, como um valor mais importante. Por enquanto esses valores não estão importantes para mim. O mais importante é esse para eu sair dessa operação do mercado. É só isso. Não tenho mais, acho que não tenho mais nenhum papel. Ah, tem sim, cara. Eu preciso comentar com vocês só os dois stop loss em relação do que a gente estava acompanhando, que foram as duas tragédias, né? Eu olhei ontem no aeroporto isso aí e vi que estava descendo a GGBR e a Gerdau, elas estavam descendo assim uma quantia assim absurda. Deixa eu pegar aqui. Alguma coisa aconteceu aqui, ó. É o candle no diário que o papel me faz. O que esse papel me fez? Quem estava aqui acompanhando a semana resolveu colocar um stop aqui nessa média, foi estopado. Quem não acompanhou, que esperou a semana, estava com stop aqui em cima, foi estopado. Quem deixou aqui embaixo ainda o stop, esperando trabalhar mais, acreditando que eu até comentei alguma coisa de simetria na semana passada, não foi estopado ainda, tá? Mas o que acontece? Eu não tenho dúvida, eu acho que tem uma grande chance dessa pessoa ser estopada que está aqui embaixo também, tá? Por quê? Porque o papel foi com muita convicção, não foi uma violinada, né? Aquele papel que vai batendo stop de uma galera, bate o stop e depois sobe e termina lá em cima, né? Não foi isso, o papel está com muita força aqui, é quase que um Dark Cloud cover aí, né? Não sei. Não é um Dark Cloud porque não começou lá em cima, mas é um papel horroroso, um candle horroroso, né? Então nós vamos ter que esperar aí. Aí você pega a holding dela, a Gerdau, olha só. Ela bateu todos os stops, bateu esse stop e bateu esse stop de quem começou na operação aqui embaixo. Essa Gerdau tirou todo mundo do mercado. Paciência, isso acontece, tá? Não tem o que fazer. A gente tinha essa linha nossa de tendência aqui, ó. Pode ser que ela tenha vindo testar a linha para depois corrigir? Pode. Mas na Gerdau, quem ficou com stop lá embaixo
né, aqui embaixo, no stop no início da operação da saída da consolidação, provavelmente bateu. Eu só vou confirmar aqui se bateu mesmo. A mínima de 10,54 é aqui, e a mínima que ele deu ontem foi 10,45, por poucos centavos. Provavelmente era o stop de muita gente também. Então foi por isso que ele bateu. Agora, corre o risco, por exemplo, nessa aqui a gente saiu, né, quem está dividido, mas corre o risco de quem está na GGBR ainda não bater esse stop aqui e ela continuar na tendência, tá bom? Então é isso, pessoal. Muito obrigado por mais uma semana aí, mais um sábado aí gravando aí com vocês. E queria agradecer todo o feedback, todo o retorno, todos os elogios, tudo mesmo. O que eu faço isso aqui é porque eu gosto também. E desde que eu estou fazendo isso aqui, o meu próprio desempenho no mercado melhorou muito, muito mesmo. Porque quando eu estava sozinho, eu fazia minhas análises, tudo, e às vezes estava mais cansado, deixava de fazer. A partir do momento que eu adquiri essa obrigação de começar a dividir um pouco do conhecimento, eu comecei a não deixar de fazer, não procrastinar, né, o que eu tinha para fazer. Vou dar um exemplo. Ontem eu cheguei de viagem de São Paulo, eram 10h30 da noite. Aí falei com a minha esposa, meus filhos já estavam dormindo, tudo. Qualquer dia normal, qualquer dia comum, eu já ia dormir, já teria ido dormir. Mas eu falei, não, amanhã eu preciso gravar o programa, deixa eu ver como é que foi o mercado durante a semana. Foi mais uma horinha lá, antes de dormir, que eu fiquei olhando todos os papéis. Eu olho geralmente o índice IBX100 mesmo, que são 100 papéis. E acompanhei as nossas indicações que estão dando, né, durante a semana, que deram o gerenciamento de risco dos nossos stops também. Então, assim, talvez eu não teria feito isso, chegar de viagem cansado, eu não teria feito isso. Então, o fato de eu estar aqui fazendo o programa, fazendo tudo, isso me estimula e melhora muito o meu desempenho também. Então, assim, acho que é bom para todo mundo, assim. Eu espero que vocês aproveitem alguma coisa, alguma informação. O que eu falo aqui não é lei, o que eu falo aqui é um sentimento do mercado, tá? Com uma experiência que eu tenho aí de 7 anos trabalhando com isso, tá? E eu acho que o mais importante é você aprender um pouco do que eu faço e depois olhar um outro analista, aprender um pouco do que o outro analista está fazendo e você monta o seu perfil também, tá? É muito engraçado que eu acompanho algumas pessoas, eu estava assim meio ausente, né? Eu fiquei uns 2 anos operando sozinho e tal. Aí eu promovi lá o Investidor Extraordinário, que era o evento do fórum, e eu comecei a acompanhar algumas pessoas, que eu falo, caramba, faz tempo que eu não vejo isso. Aí teve o André Moraes, tal, que eu vou observando depois e vejo que eles já estão com características diferentes, né? André Machado, o Alexandre Volvax lá, que eu achei fantástico o índice 14 dele. Falei, puxa, que bacana, é bom ter esse mastermind, como eu falei no programa anterior. É bom você estar sempre acompanhando, às vezes até acompanhar as pessoas nas redes sociais, porque com certeza qualquer pessoa que investe em ações, o mínimo assim que ela tem que ter é humildade. E às vezes um cara está fazendo uma coisa interessante, você tem que ter a humildade de falar assim, pô, vou adotar isso aqui também, vou fazer isso aqui, porque você não é dono da verdade. É aquela história, você precisa respeitar o mercado, né? E você respeitando o mercado, você começa a ser humilde não só com o mercado, mas com qualquer tipo de análise, né? Você filtra um pouco de análise de todos eles, entendeu? Então, se tiver aquele cara que é o analista, que ele acha que só o que ele fala está certo, não sei, eu já desconfio um pouco, assim, com aquela, eu sou a autoridade, eu vou falar isso. Eu acho que todo mundo tem coisa a acrescentar e todo mundo está enxergando coisas. A análise técnica ela é muito democrática, muito mesmo. O Bo Williams participou do meu último encontro e ele tem lá o FICUB, o método FICUB dele, que eu acho excelente. Esses dias eu assisti um vídeo do Fernando Góes falando da Batalha do Século, um vídeo muito legal também, que eu não perco. Tá aí, eu faço o meu vídeo, mas eu vejo vídeos das outras pessoas também, eu estou sempre vendo, sempre me atualizando. E aí eu já tinha esquecido até disso, eu lembro do FICUB, né? Nunca estudei, nunca fiz, mas eu lembro que ele conseguia dar uma projeção para a gente comprar em alguns ativos, em suportes, né? Numas linhas, né? Para poder ter um gerenciamento de risco muito melhor, você aumenta o seu leque de opções, né? Então, aí estou voltando a pegar isso aí, ao contato com isso, né? Vou até ver se eu consigo fazer o curso novamente para ver. E posso mudar, alterar algumas coisas aqui. A gente
É o que eu falei, é democrático. Por enquanto o que eu faço, o meu jeito é esse, é o que dá certo, mas se eu puder incluir uma ferramenta que fosse melhor ainda, que pudesse ajudar, eu estou aberto a isso. Se amanhã alguém inventar uma coisa melhor que isso, eu estou caindo de cabeça também. Tá bom? Então, muito obrigado aí pela presença de todos e até semana que vem. Valeu, pessoal!